pelo nosso grande convidado, Cristiano Miller. Agora em definitivo, né, Cristiano? Exatamente. A gente fez um testezinho, um chamado para o pessoal prestigiar a live a partir das 5h30. Então chegamos às 5h30 e agora é a hora de curtir tudo que a gente vai absorver do teu conhecimento, da tua experiência. Gostaria de te dizer também que as nossas lives, elas são muito descontraídas e que o objetivo delas é sempre trazer inspiração para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, para os nossos amigos. E não temos nenhum tipo de dúvida que tu é uma inspiração absurda para nós, como eu tinha falado, pelos teus feitos, pela tua história, e como palestrante que tu é, como consultor que tu é, e como alpinista profissional que tu é, e realmente fez a bandeira brasileira tremular em um lugar muito alto, mas isso tu vai ter bastante tempo para nos contar. Então a gente está começando diretamente do topo do mundo, né, Cristiano? Então, Exatamente. prazer em te conhecer. Espero que essa seja a primeira de muitos contatos que a gente possa ter junto. Sem dúvida. Bom, eu que te agradeço, né? Primeiramente pelas palavras, também pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um grande prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência contigo, com todo o pessoal, né? Sejam colaboradores, o pessoal que segue e acompanha a agente seguradora, também com o pessoal que me acompanha, né? Enfim, bastante Sem entusiasmo. dúvida. Como tu disseste, espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades em que nós vamos estar juntos. Legal. Nós já estamos com mais de 100 pessoas, o que, como eu brinquei contigo, era uma obviedade, porque imaginamos ter público de Maracanã hoje, na brincadeira que eu fiz contigo. Acho que nós vamos ter muita gente nos prestigiando, mas eu não quero perder muito tempo, Cristiano. Eu sei que nós temos muita coisa para ser inspirado por ti e pelas tuas histórias. Então, queria, se possível, que tu contasse um pouquinho quem é o Cristiano, de onde surgiu o Cristiano, qual é a trajetória do Cristiano. Eu já sei, eu conversei contigo algumas vezes e vi alguns vídeos teus, acompanho a tua história. A gente quase esteve junto no último workshop da companhia. Se Deus quiser, existe uma boa possibilidade, se tudo melhorar como a gente espera que melhore, para no próximo workshop a gente estar junto. Mas, enfim, nos conta um pouquinho quem é o Cristiano para a gente começar esse bate-papo. Claro. Bom, eu sou gaúcho, né, em primeiro lugar, natural de Pelotas, embora esteja atualmente baseado aí no interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Santo Antônio do Pinhal, no alto das montanhas, né, na Serra da Mantiqueira. Fui executivo de uma multinacional aí por 20 anos, né, basicamente todo esse período atuando, gerenciando projetos do setor hidrelétrico. E aí, durante essas 2 décadas, tive a oportunidade de ter algumas experiências internacionais. Morei por muito tempo na Espanha, também na Venezuela. E foi justamente quando eu estava lá na Venezuela, por volta de 2012, que eu conheci o mundo da alta montanha, né? Falando um pouco da minha trajetória mais recente, mais relevante, que culminou aí com esse projeto do Everest. Aqui no Brasil nós não temos alta montanha, ao contrário da Venezuela, que por lá passa a Cordilheira dos Andes, né? E aí, claro, inicialmente como um hobby, fui escalando algumas montanhas, morando, fazendo cursos em rocha, depois cursos de escalada em neve e gelo, escalando algumas outras montanhas com grau maior de dificuldade, até que ali por 2015 eu resolvi iniciar um ano sabático, tirar um ano de licença, né, na empresa na qual eu trabalhava, para realizar um projeto que eu denominei No Topo do Mundo, né, que consistia em realizar aí 4 expedições preparatórias, né, ao longo de um ano, culminando justamente com a escalada da maior de todas elas, né, com a escalada do Monte Everest. Tive a felicidade de me tornar o 16º brasileiro e 2º gaúcho, né, a conseguir esse feito. Que nos orgulha muito. Exatamente. A bandeira do Rio Grande do Sul, enfim, me acompanhava
no acampamento base, durante toda a escalada, obviamente. E aí eu posso dizer que esse projeto, Marcelo, do Everest, definitivamente transformou a minha vida, né? Não somente pela conquista em si, mas por toda a experiência ao longo desse ano, lugares que eu visitei, pessoas que eu conheci, culturas, né? Então, no primeiro momento, eu retomei a minha carreira corporativa, porque esse era o acordo com a empresa na qual eu trabalhava, eles haviam, inclusive, patrocinado uma parte do projeto. Mas aí, depois de um ano, né, após a conquista do Everest, eu decidi empreender, decidi fundar a No Topo do Mundo. Então, eu costumo dizer que No Topo do Mundo deixou de ser um projeto para se transformar em um propósito de vida, né, para se transformar na minha empresa. E hoje é realmente, né, a minha vida. Eu iniciei com as atividades da empresa em 2017, a gente está indo agora para 3 anos, no mês de agosto, e eu me dedico, então, exclusivamente a levar pessoas para expedições de montanha, né, dos mais variados níveis de dificuldade. Então, hoje eu sou líder de expedições, organizo a logística, enfim, guio as pessoas em expedições de montanha, e tem justamente o outro segmento da empresa, que é a questão da consultoria, que são as palestras, os workshops, né, treinamentos corporativos, que eu tenho aí viajado o Brasil e até o mundo, né? No passado estive nos Estados Unidos, até levando a minha palestra num congresso lá. Mas resumidamente, essa é a minha história recente, essa é a minha trajetória de vida. Legal, muito legal. Cristiano, só para a gente organizar o nosso papo, eu vou sempre tentar puxar para o lado corporativo. Eu sei que tu é um esportista de sucesso, além de empreendedor e empresário, mas Claro. eu sempre vou tentar puxar para que a gente possa linkar, até porque nós temos um público, como tu bem colocou, muito eclético, e eu imagino que muitos deles vão fazer semelhanças das suas vidas profissionais com as tuas histórias. Então, se tu me permitir, eu vou fazer alguns links com o mundo corporativo em cima do nosso papo que já está acontecendo. Já estamos com quase 200 pessoas assistindo online, então realmente o sucesso que a gente imaginava já está configurado. Mas deixa eu te perguntar, Cristiano, dentro do mundo corporativo, a área de planejamento e planejamento das empresas é vital, né? Eu imagino que para subir o Everest, para cumprir uma etapa tão difícil e árdua como deve ter sido essa tua, a área de planejamento tenha sido algo muito interessante e muito trabalhoso. Então, se tu puder dividir conosco um pouco como é que foi a parte de planejamento desse teu sonho. Sim. Bom, a conquista do Everest ela ocorreu em maio de 2016, né? Aliás, no próximo dia 21 agora é o aniversário de 4 anos da conquista realmente do topo do Monte Everest, né? Fazendo um pouco como ocorreu esse planejamento e essa sucessão, né, de ações, digamos assim, de trás para frente, em torno de 2 anos e meio antes, né, lá em janeiro de 2014, foi quando, depois de ter conseguido escalar o Aconcagua, né, que é a maior montanha das Américas, né, localizada na Argentina, e é a maior montanha do mundo fora da Ásia, foi quando eu, pela primeira vez, cogitei a possibilidade de escalar o Everest. Eu disse, puxa vida, se eu conseguir escalar a montanha mais alta do mundo fora da Ásia, por que não algum dia tentar escalar a montanha mais alta de todo o planeta, né? Mas naquela ocasião eu desconhecia o que era necessário para se escalar o Everest em termos de recursos financeiros, em termos de preparação. Então eu diria que ali começou um planejamento inicial, né? Quem sabe até poderia chamar de estudo de viabilidade, através do qual eu fui me informando, né, sobre realmente quanto de dinheiro eu iria necessitar, quanto de dinheiro eu dispunha naquele momento, quanto eu precisaria arrecadar, seja por minha conta, seja com patrocínios, que outras montanhas eu deveria escalar como preparação, né? Conversei com muitas pessoas que já haviam realizado esse projeto, inclusive outros brasileiros, né? E aí, depois de um ano, né? Ou seja, lá em 2014 eu tive a ideia, em janeiro de 2015 foi quando eu comuniquei à minha empresa, né, a empresa na qual eu trabalhava, disse, olha, eu tenho um projeto e eu preciso de um ano para poder executar esse projeto, basicamente pela questão da preparação, né? Só a expedição como um todo, ela já dura 74 dias, né? Eu não sei se vocês na agência seguradora, vocês dispõem de 74 dias, mas definitivamente eu trabalhava, a gente não tinha. Que dirá o período de preparação. Então, em janeiro de 2015, né, um ano e meio antes de iniciar o projeto, foi quando eu comuniquei à empresa
para que a empresa pudesse encontrar uma pessoa para me substituir. Naquela época eu estava responsável pelas operações do negócio de hidrelétricas da Alstom, né, que é a empresa que eu trabalhava lá na Venezuela. E aí, em junho de 2015, né, um ano antes de iniciar o projeto, ou melhor, de conquistar o Everest, foi quando eu efetivamente iniciei a execução do projeto. A gente pode dizer aí que entre a ideia concebida até a conquista propriamente dita foram 2 anos e meio de planejamento, né? Deixa eu te perguntar, é lógico que tu tem o planejamento todo para subir e tal, mas imagino que tu tenha insucesso no meio do caminho, como grande parte dos empresários que abrem seu negócio, que querem empreender, têm as suas dificuldades e muitas vezes não conseguem na primeira, não conseguem na segunda, não conseguem na terceira, né? E em meio a isso, tem momentos de crise, né? Então, queria que tu contasse para a gente um pouquinho dessa questão do insucesso, né? Que me parece que tu teve, a conquista do Everest não foi uma vitória única, né? Foram várias conquistas, né? E acho que o mundo corporativo tem muito disso, né, Cristiano? Às vezes o empresário não consegue de um jeito, não consegue de outro, vai achando alternativas e vai se reinventando. Então, se tu puder dividir conosco, te agradeceria. Claro, sem dúvida. O projeto ele foi repleto de dificuldades, né? Desde dificuldades técnicas, ou seja, nas expedições propriamente ditas, de 4 montanhas que eu escalei, né, como preparação, em 2 delas eu não consegui chegar ao topo das montanhas, né? Às vezes por questões alheias ao meu controle, como o clima, né, que é a principal delas quando a gente fala de montanhismo, mas outras vezes sim por falhas minhas, né? E aí eu diria que o principal ensinamento é a gente realmente ver o que não funcionou e por que não funcionou, e utilizar, né, esse aprendizado de forma inteligente para poder fazer melhor nas próximas etapas, né? Ou seja, utilizar esses checkpoints, cada uma dessas expedições preparatórias, para justamente fazer uma avaliação do porquê que não funcionou, né? O que saiu diferente do que nós havíamos planejado e corrigir esses desvios para que, né, no objetivo principal do projeto, que no meu caso era a escalada no Monte Everest, a gente possa ter sucesso, né? Foi basicamente o que eu procurei fazer na questão das expedições, mas as dificuldades não pararam por aí, elas foram, por exemplo, também de ordem financeira, né? Quando eu realizei o meu planejamento, o orçamento... Como a grande parte dos empresários, né? $1 valia aproximadamente R$3, para vocês uma ideia, quando eu fiz um orçamento lá em 2014. E aí, como bom administrador que eu era, né, gerente de projetos, eu coloquei uma reserva de contingência no orçamento, sabendo que poderia haver uma variação cambial, né? E quando a gente fala de montanhismo, praticamente 100% dos custos são moeda estrangeira, porque são realmente montanhas localizadas fora do Brasil. E quando eu iniciei meu projeto 6 meses depois, né, o dólar ele bateu ali em torno de 4,15, né, no câmbio comercial. Quando a gente fala de viagens, sempre fala do câmbio turismo, que é ainda mais alto, né? E realmente foi uma tragédia. Eu cheguei a cogitar cancelar o projeto, né? Ou postergá-lo eventualmente, embora já estivesse treinando, né? Realmente tivesse preparado fisicamente. Mas aí eu diria, Marcelo, que depois de refletir um pouco, eu cheguei à conclusão de que não me restava outra alternativa a não ser utilizar aquela que eu considero talvez assim a principal habilidade, né? O principal skill de um empreendedor, né, de um chefe de família, até de um colaborador que é responsável por uma parte do negócio, né, que é utilizar a criatividade, que é realmente ter ideias, né, para poder fazer diferente e entregar aquele resultado que a gente se comprometeu a entregar num determinado momento, né? Então eu poderia aqui discorrer, eu dou mais detalhes na minha palestra, né, mas soluções que eu implementei como uma negociação mais agressiva, no bom sentido, com as agências que iriam me levar, oferecendo pagamentos antecipados em troca de descontos, procurando quem eram os outros brasileiros que haviam escalado Everest, comprando, por exemplo, um macacão. Eu achei muito interessante, tu tinha me contado essa história, eu achei muito interessante do macacão. Pagando a metade do preço, né, que eu pagaria por um macacão novo, por exemplo. Então, o macacão que me levou até o cume do Everest foi a segunda vez dele lá no topo, né? Pelo menos tu comprou um macacão bicampeão, né? Que já tinha subido, já tinha feito o feito. Exatamente, um macacão vencedor, né? Enfim, utilizando pontos de cartão de crédito, milhas para economizar com passagens aéreas. Com tudo isso, eu consegui terminar o meu projeto
3% abaixo do valor orçado. Então, eu não conheço, assim, durante os meus 20 anos de vida corporativa, um projeto que tenha sido executado exatamente conforme planejado. Sempre vão ocorrer, né, situações inesperadas e cabe a nós, né, gestores, colaboradores, realmente utilizar da nossa criatividade para poder chegar ao compromisso, ao resultado que nós havíamos nos comprometido a entregar, né? Sabe que a inspiração é o foco dessas lives, né? E com quase 20 minutos de live, ou nem isso, eu pelo menos já estou com a minha inspiração lá em cima, porque realmente são histórias muito bacanas que fazem a gente refletir e até pensar em tudo que a gente viveu enquanto empresário, enquanto executivo, e tenho a absoluta convicção que as pessoas que estão conosco devem estar pensando da mesma forma que eu. Mas me conta uma outra curiosidade, Cristiano, porque tu chega lá em cima, tu chega no pico, né? Imagina que seja o ápice, né? Mas até onde eu conheço, e eu me julgo um cara que gosta de esportes, mas eu não sou alpinista e conheço pouco, mas até onde eu sei, existe uma dificuldade muito grande na descida, né? E, não é só chegar lá em cima, né? Ou trazendo para o mundo corporativo, não adianta tu chegar na liderança e achar que está tudo bem e acabou. Pelo contrário, né? Então, se tu puder nos contar um pouquinho dessa história de chegar no cume e ter que descer, que é uma outra dificuldade que eu imagino bastante severa, né? Claro. De fato, no montanhismo, a maior parte dos acidentes ocorre na descida, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas dão tudo de si, né, para chegar ao topo, realmente consumir toda a sua energia e esquece que o cume é a metade do caminho. A verdadeira celebração ela tem que ocorrer quando a gente chega de volta até o acampamento base, né? E outro ponto também bastante corriqueiro e causador de acidentes é justamente o fato das pessoas estarem relaxadas. Eu já consegui, né? Quando, na verdade, isso acontece muito também, às vezes, nas metas, objetivos, né? Nas corporações, nas empresas, o objetivo ele realmente está... a gente pode celebrá-lo, pode dar realmente aquela tarefa por encerrada, uma vez que a gente entregou 100% do resultado que a gente se comprometeu, né, em determinado momento. Então, na montanha, ocorre exatamente dessa forma, ou seja, o cume, claro, é um momento também de celebração. Eu tive lá por 40 minutos, que é considerado um tempo longo até, porque as condições climáticas estavam perfeitas, eu havia chegado, né, cedo pela manhã. Entretanto, né, depois de celebrar por esse período, eu, com muita serenidade, né, com muita sobriedade, iniciei a minha descida com muita atenção, né, e a descida ela levou 3 dias, até que então 3 dias? 3 dias para descer do topo até a base da montanha, né? E aí sim, claro, pude comemorar no primeiro momento ali com o grupo, com as pessoas que estavam junto comigo, e depois, retornando ao Brasil, né, com a minha família, com os familiares, enfim, com todo mundo que me apoiou durante o projeto também. Para quem me conhece, sabe que eu adoro essas lives que revolucionaram a comunicação e a gente procura trazer conhecimento. E numa dessas que eu estava ouvindo o Guga, que é um esportista de ponta, como tu és, ele estava contando que chega um certo momento do jogo que ele praticamente entra em transe e o cansaço e uma série de adversidades passam praticamente como não existisse, né? Eu imagino que nessa descida e talvez até na subida, esse cansaço e essa sensação tenha estado contigo em alguns momentos. Sim, eu diria que a preparação, né, ela é física, mental, técnica, né, porque são necessárias algumas técnicas para se poder escalar, e até espiritual, né, claro, dependendo aí da fé de cada um. Então, eu diria, não saberia avaliar exatamente qual é a mais importante, porque é óbvio que às vezes a gente está fisicamente cansado, e a nossa resiliência mental faz com que a gente siga além, né? Faz com que a gente supere as adversidades. Mas quanto melhor fisicamente nós estivermos, mais possibilidades nós teremos também do nosso cérebro poder nos dar um respaldo quando a gente necessitar, né? Eu diria que todas são... E tem momentos também que a gente tem que definitivamente invocar a fé, né? Principalmente naqueles que eu te comentei
que os fatores estão fora do nosso controle, como fatores climáticos, né? E agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, é óbvio que tem uma série de coisas que nós podemos fazer, nós sim podemos nos planejar em meio ao caos, né? Ainda que esse planejamento tenha que ser revisado constantemente, nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos encontrar maneiras de estar próximos aos nossos clientes, como a gente está agora, por exemplo, né? Entretanto, existem definitivamente fatores que estão fora do nosso controle, e aí nesse caso, acho que a fé, né? Dependendo aí também da religião de cada um, né? A questão espiritual também é muito importante. Então, todas elas, né, cada uma com uma atribuição, são necessárias. Eu já estou me tornando chato para quem acompanha as nossas lives, porque eu cito muito pessoas que eu admiro como líderes de equipe, né? E o Bernardinho fala exatamente isso que tu coloca, né? Que são os 3 Fs, né? Força, que para qualquer coisa tu precisa ter, foco, que é fundamental, e fé, né? Exato. Então, por mais que eu vá conversando com pessoas, vá trocando ideia com líderes, esses 3 pilares eu enxergo que acabam estando em todos os times vencedores, né? Então, acho que realmente a tua história também tem um pouquinho dos 3 Fs que eu trouxe para mim, mas o pai dessa criança é o Bernardinho. A gente está com... Oi, por favor. Sem dúvida, tem muito a ver com isso também. A gente está com um público muito bacana, mas se o pessoal quiser convidar mais gente, nós temos aqui aquele aviãozinho aqui bem embaixo, perto do Cristiano, que aí o pessoal convida o pessoal e traz para estar conosco e conhecer um pouquinho mais da história do Cristiano. Cristiano, vamos lá. Tu foi um executivo de sucesso, tu és um esportista de sucesso e tu é um empreendedor de sucesso. Mas tu já oscilou bastante. Me conta um pouquinho de cada uma das tuas experiências, se é que tu poderia dizer qual é a mais difícil. Me conta um pouquinho do Cristiano executivo, esportista, empreendedor e as dificuldades de cada um desses caras que o Cristiano se transformou. Sim. Bom, não é à toa que o título da live, né, e também o título da minha palestra é Conquistando o Seu Everest, porque eu acredito que cada um, e parece um pouco clichê, mas não é, cada um tem a seu próprio Everest, né? Então, por exemplo, quando eu era executivo, né, responsável por gerenciar a construção de projetos hidrelétricos, grandes usinas ao redor do mundo, o meu Everest era justamente, né, garantir a satisfação dos meus clientes, a construção daquele projeto, daquela usina no prazo, né, definido, no prazo contratual, na qualidade especificada, dentro da lucratividade que a empresa na qual eu trabalhava esperava, enfim. Por exemplo, quando estive na Venezuela por 4 anos, entre 2011 e 2015, a Venezuela já passava por muitos problemas que enfrenta hoje. Era um projeto que deveria ser construído em 2, 3 anos e acabou levando mais de 10 anos, né? Justamente porque era envolvendo o governo, com todas as dificuldades econômicas, sociais que a gente sabe que a Venezuela enfrenta. Né? Então, esse foi um grande Everest para mim, talvez o maior desafio de toda a minha carreira corporativa. Depois disso, né, no âmbito do montanhismo, aí o meu Everest realmente, naquele momento, foi a montanha mais alta do planeta, né? Então, todas aquelas dificuldades, justamente como eu te falei, na etapa de preparação, tendo insucesso em algumas expedições, os 74 dias, né, vivendo em condições extremas lá no Everest, às vezes enfrentando temperaturas de 50 graus negativos, confinado dentro de uma barraca, longe de familiares, né, de pessoas queridas, enfim, num ambiente onde estima-se que nós tenhamos em torno de 30% da quantidade de oxigênio que nós temos para respirar, né, em comparação ao nível do mar, foram dificuldades que fizeram o meu Everest do montanhismo ser realmente um desafio e tanto, né? E agora, eu costumo dizer que o meu Everest é fazer com que no topo do mundo, né, a minha empresa cresça e se consolide no mercado. Então, para poder escalar a montanha mais alta do planeta, né, eu me preparei durante 1 ano e poderia dizer que me transformei, né, de um alpinista de nível intermediário a um alpinista de classe mundial. Né? Uma grande bagagem corporativa,
empreendendo, né, de fato liderando uma empresa, eu estou há somente 3 anos, né? Então, tenho me qualificado, tenho conversado com outras pessoas, estabelecido parcerias, enfim, esse é o meu Everest atual. As dificuldades eu não preciso nem falar, né? Todo mundo está sentindo ele aí, catastrófico que nós estamos vivendo, mas enfim, com os planos de ação, de novo, da mesma forma, né, me reinventando, utilizando de criatividade, eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse topo também. Eu vou te provocar um pouquinho, tá? Costumeiramente eu convido as pessoas para vir para a nossa live e acabo provocando elas. Claro, tu conseguiria arriscar qual dos 3 cristianos teve mais dificuldade até agora? O executivo, o esportista ou o empreendedor? Bom, eu diria que o empreendedor, o executivo, ele, claro, foi a carreira mais longa e eu passei por muitos momentos de dificuldade, mas eu, de certa forma, aprendi a lidar com a grande maioria, se não todas, as situações que pudessem ocorrer. Então, hoje, se eu tivesse que voltar para o mercado corporativo, gerenciar projetos de DLS, digamos que eu estaria dentro da minha zona de conforto, né? Uhum. Fora da minha zona de conforto como empreendedor. E esse momento ele é bastante preocupante, né, Marcelo? Realmente, para quem Sem é dúvida. para quem está começando, né? Então, eu estou, digamos assim, realmente preocupado, com um plano de ação bastante agressivo, e diria que esse ano vai ser crucial, inclusive, para a continuidade da No Topo do Mundo, né? Então, por conta disso, eu colocaria o Cristiano empreendedor como que está enfrentando, nesse momento, as maiores dificuldades. Eu te diria que isso não é uma exclusividade tua. As mais de 500 pessoas que já passaram aqui na live têm algo muito parecido contigo e tenho convicção que estão sentindo algo muito parecido, porque, logicamente, essa questão da Covid tem atrapalhado em todos os sentidos, não só nós brasileiros, mas como o mundo inteiro, né? Mas, se Deus quiser, um cara que tem tanto foco, força e fé como tu, vai prosperar, se Deus quiser. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre algo que a gente acredita muito e eu imagino que tu preze muito isso, que são os times, né? Muitos podem imaginar que quando tu sobe o Everest lá, tu subiu sozinho, desceu sozinho, palmas pro Cristiano, mas tem um time por trás disso, né? Me conta um pouquinho o que tu pensa sobre isso e o quanto o time foi importante nesse teu sucesso do Everest. Perfeito. Bom, eu costumo dizer também nas minhas palestras que ninguém conquista nada grandioso sozinho, né? Realmente, a gente pode até ter pequenas conquistas individuais, mas quando a gente almeja um objetivo maior, né, algo realmente grandioso, obviamente a gente tem que se cercar de pessoas que sejam qualificadas, que sejam engajadas com o nosso objetivo, né? E definitivamente comprometidas com ele. E na minha expedição do Everest não foi diferente, né? O nosso grupo ele era composto de outros alpinistas de várias nacionalidades, era um time multicultural, mas além dos alpinistas propriamente dito, nós tínhamos um líder da expedição que coordenava todas as atividades pelo rádio, né? Lá do acampamento base. Nós tínhamos os Sherpas, né? Que é aquela população local lá dos Himalaias que nos apoiam no aspecto logístico, né? Sejam cozinheiros, carregadores, enfim, cada um desempenhando um papel, né, uma atividade, um role diferente dentro do time, mas todos alinhados para o mesmo objetivo, né? E sem dúvida alguma, todos eles, né, de maneiras diferentes, mas foram fundamentais para que eu tivesse sucesso no meu objetivo. Eu arrisco a dizer que realmente se não fosse pelo time, eu não teria conseguido chegar ao topo do Everest, inclusive de outras montanhas que eu fiz, né? Porque realmente um acaba dependendo do outro quando a gente fala de objetivos grandiosos. Só por curiosidade, um projeto como o do Everest, o time ele é composto por mais ou menos quantas pessoas? Eram em torno de 8 alpinistas, né? Eu e mais 7. Além disso, nós tínhamos cada um
de nós um Sherpa escalando conosco, né? Acompanhando, digamos assim, a nossa escalada, mais o líder da expedição ficava na base, mas, como eu te falei, cozinheiros, carregadores, a gente está falando aí de um staff de aproximadamente 30 pessoas, mais ou menos. É muita gente, né? Para quem imagina que é só subir e descer, é um time muito grande, né? E realmente eu imagino que tu tenha que alimentar, né, esse time em todos os sentidos, porque, na verdade, a tua vida está em risco, né? Quando tu está subindo um Everest da vida. E a importância do time é fundamental. Como é que tu mantém um time como esse motivado e como é que tu mantém uma equipe, aí se tu quiser trazer a tua vida de executivo também, com uma alta performance por muito tempo? Eu tenho procurado para os inúmeros interlocutores que estão aqui conosco nas lives, fazer uma provocação nesse sentido, porque eu acho que cai bem para o nosso público. Claro. Eu diria que a questão de ter realmente equipes de alta performance, né, ela passa por dois lados. Um é nós termos realmente pessoas que são capazes de se automotivar, né? As pessoas utilizam muito daquela questão, puxa, mas o meu chefe não me motiva, a minha esposa não me motiva, né? E eu diria que motivação realmente é algo que nós carregamos dentro de nós, né? Nós temos pessoas que, mesmo em momentos de dificuldade, elas são capazes de buscar algo dentro de si que as fazem perseverar, né, nesses momentos de adversidade, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, obviamente, o papel da liderança ele é fundamental, né? Então, ter líderes qualificados, né, e capazes de inspirar, não motivar, mas de inspirar, né, aos seus colaboradores, aos seus liderados, a acessarem esse mecanismo interno que eles têm dentro deles de motivação. Essa, para mim, seria a receita de ter times de alta performance, ou seja, pessoas, de um lado, capazes de reagirem em momentos de adversidade, porque realmente têm uma paixão pelo que fazem, carregam algo dentro de si que as movem, e ter líderes capazes de ajudarem esses liderados a acessarem esses mecanismos internos de motivação, né? E eu tenho um exemplo que aconteceu comigo no Everest que ilustra muito bem, na minha opinião, né, o que eu acabei de dizer. Eu, quando estava aí a 7.500 metros de altitude, Marcelo, eu sofri uma queda. Eu sofri uma queda de 60 metros verticais, né, numa superfície de 60 graus de inclinação, por uma falha minha, por não respeitar um requisito de segurança. E eu tive, né, na verdade foi um milagre eu ter conseguido deter aquela queda. Eu bati numa fenda, né, durante o momento que eu estava escorregando, eu bati numa fenda, perdi um pouco de velocidade e, utilizando aquela piqueta que os alpinistas utilizam, eu consegui frear a minha queda e ficar ali pendurado, né, até que os Sherpas viessem me resgatar, me jogassem uma corda, enfim. E depois, eu, com muita dificuldade, cheguei até o acampamento 4, que é o último acampamento antes de nós chegarmos ao cume. E desse acampamento 4, são necessárias 15 horas entre subir ao topo e retornar ao acampamento, né? Que loucura. E eu realmente comprometi muito, não somente ali as minhas condições físicas, porque foi um trauma muito grande para o meu corpo, eu consegui deter essa queda, mas principalmente a minha condição psicológica. Eu estava arrasado, né? Depois de um ano treinando, sem falar da etapa de planejamento, depois de 70 dias de expedição, eu colocar tudo a perder por causa de um erro estúpido, digamos assim, que eu cometi, né? Uhum. E aí, uma situação envolvendo o líder da expedição que foi fundamental para que eu conseguisse superar aquela adversidade, né? O Greg era um americano que ficava, como eu comentei, na base, coordenando todas as operações pelo rádio. E eu, antes de subir o topo, começar o ataque ao cume, né, como a gente chama, eu havia contato ao Greg. E eu disse a ele, Greg, se eu chegar ao cume do Everest, e somente se eu conseguir chegar ao topo, tu vais me vender um boné desses, uns bonés da agência, né, que era o nome da agência International Mountain Guides, uma agência americana, com a qual eu escalei. Eu disse, tu vais me vender um boné desse que vocês têm. Que até então o boné era exclusivo para os guias, para os Sherpas, mas não entre escaladores, né? E ele achou aquilo meio estranho, né? Poxa, Cristiano, por que tu queres o boné, né? Eu realmente gostaria de propor esse trato. Temos um acordo, não temos um acordo.
E quando eu estava lá no acampamento 4, dias depois, né, quando eu sofri justamente essa queda, em condições muito frágeis, física e emocionalmente, eu peguei o rádio, chamei o Greg e disse a ele, Greg, eu vou tentar chegar ao topo do Everest, né? São 15 horas de empreitada, eu realmente não sei se vou ter condições, mas, enfim, gostaria de pedir desculpas pelo erro tolo que eu cometi, né? Que por pouco não tirou a minha vida. E ele, como líder, tinha todo o direito de me dar uma bronca, né? Pelo erro que eu havia cometido, me disse, Cristiano, de fato, foi um erro, né? Bastante grave. Menos mal que não custou a tua vida. Agora trata de descansar, né? Algumas horas tu tens aí antes de sair para essa empreitada de 15 horas, porque não sei se tu te lembras, eu tenho um boné aqui esperando por ti na base e eu não quero entregar isso para pessoa. E aí, Muito legal. Marcelo, só para não me estender muito nesse episódio do boné, aquilo me trouxe realmente uma inspiração muito grande e eu saí assim, forte como um trator, né? Rumo ao cume. E quando cheguei lá, né? Peguei o rádio da mão do Sherpa, chamei o acampamento base dizendo Base Camp, aqui quem está falando é o Cristiano Miller, diretamente do topo do mundo. Podem separar essa porra desse boneco que eu tô descendo. Sensacional. 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 A palavra que eu utilizei, né? Obviamente em inglês. E aí, depois de toda essa situação, né? Ouvindo o grito dos outros alpinistas no acampamento base, celebrando O a conquista. time vibrando, né? Exatamente, Eu ouvi a opinião de um amigo, de um mestre em terapia transpessoal, que ele falou o seguinte, ele falou, Cristiano, mas fosse tu que inventaste essa história do boné, esse trato, essa aposta, né? No final das contas, tu, mesmo que instintivamente, mesmo que inconscientemente, tu tinhas algo dentro de ti, né? Que te fez perseverar naquele momento de dificuldade. E aí, depois de ouvir a opinião dele, eu cheguei à minha própria conclusão. Eu acho que são as duas coisas. Exatamente como eu falei anteriormente. Realmente, talvez eu tenha criado, né, esse processo incentivo de motivação, mas, por outro lado, eu nem me lembrava que tinha um boné esperando por mim. Então, teve a importância do líder, né, em me ajudar a acessar esse mecanismo interno. Então, essa para mim, né, e desculpa ter me estendido na resposta, mas eu acho que a pergunta é muito legal. Essa para mim é a receita perfeita de times de alta performance. Ter pessoas que sabem sair do outro lado através de si mesmas quando necessário, mas ter também líderes que as fazem seguir adiante nas dificuldades. Sensacional e realmente se não está inspirando o pessoal que está nos assistindo, não sei o que vai inspirar esse pessoal. Aproveitando teu gancho, o Eduardo Teva, que tu deve conhecer, que é um palestrante brilhante, assim como tu, ele esteve aqui conosco, e falando sobre motivação e tal, ele diz o seguinte, tem algumas pessoas que tu não vai conseguir motivar de jeito nenhum, porque ela nasce ela acorda de mau humor, ela vai almoçar de mau humor, ela faz tudo de mau humor, aí ele diz o seguinte, Marcelo, tem pessoas que não adianta, aproveita essa crise do Covid e manda embora porque não tem jeito. Essa questão, a meu ver, se não tem, é exatamente isso que está colocando, se não tem essa automotivação, se a pessoa não tem aquela vontade de querer, não vai ser um líder que vai fazer ela ser um profissional de sucesso, ser um alpinista de sucesso, isso tem que estar dentro da pessoa. O líder pode realmente inspirar, mas a motivação tem que vir de cada um, né? Porque senão fica muito difícil. Totalmente de acordo. Vamos lá. A gente já está com 40 minutos de conversa. Por força do Instagram, nós só temos mais 20. Então, deixa eu te perguntar. Eu imagino que nesse teu projeto todo, a questão de criatividade e reinvenção foi muito importante. A gente está vivendo uma crise, não tem como negar, e que muitos de nós estão tendo que se reinventar. Então, se tu puder, conta um pouquinho para nós essa questão do Everest em relação à criatividade, reinvenção e ajustamento de conduta para chegar no objetivo desejado. Sim. Bom, na questão do Everest, eu diria que os principais fatores que me levaram a usar da criatividade, né, e a me reinventar foram aqueles que eu já havia colocado, os insucessos da primeira expedição, né, ou das duas expedições preparatórias, né, de um total de 4, e utilizar esse aprendizado, realmente ver o que
não ocorreu da maneira como eu esperava e fazer diferente na expedição principal, né? A questão financeira, e aí sim, como eu já comentei, utilizando das mais variadas soluções para trazer o meu projeto de volta para o orçamento, né? Eu diria até que eu teria, além desse do Everest, muitos exemplos para compartilhar agora, né? Do que eu estou fazendo, por exemplo, do mundo. Os dois segmentos em que eu atuo, que são basicamente o de viagens internacionais e o de eventos, eles estão talvez sendo mais, se não dos mais afetados durante essa crise. Sem dúvida. Impossibilidade de trabalhar da forma como eu trabalhava. Mas aí, qual é a ideia? Justamente a gente se manter perto dos clientes, né? Acabei de fechar, por exemplo, algumas palestras online. Muito provavelmente estou fechando uma parceria também para começar a dar aulas, né? Porque eu tenho toda uma carreira corporativa, uma formação acadêmica, certificação, né? Principalmente na área de gerenciamento de projetos. Enfim, como speaker aí, esses 3 anos dando palestra me trouxeram também uma desenvoltura que me permitiria dar aula, trazendo justamente outras fontes de renda, né? Coisas que eu jamais pensei em fazer há 1 ano atrás, né? Justamente para poder manter o meu negócio ativo. E eu diria até que muitas dessas soluções, Marcelo, e isso está acontecendo, tenho conversado com muitas pessoas, elas não vão ser temporárias, né? Elas vão ser definitivas, né? Definitivamente o mundo já mudou, não é nem que vai mudar depois de toda essa situação, né? Então, acredito que já existia uma tendência até de as pessoas trabalharem de casa, sempre quando tenham responsabilidade para isso, entreguem os resultados com os quais se comprometeram, né? O que aconteceu com essa questão da pandemia foi que essas tendências foram, de certa forma, aceleradas, né? Mas acho que o mundo já vinha caminhando para esse caminho e, sem dúvida alguma, são as tendências com as quais mais eu estou me vendo na obrigação de ser criativo agora. Até aproveitando o teu gancho, no dia 22, ou seja, na sexta-feira que vem, a gente vai ter conosco o Renato Chaladovski, que é diretor de um dos 10 maiores bancos do mundo e trabalha em Nova York, né? Que vai nos contar um pouquinho a visão dos Estados Unidos, do coração do mundo, né? Como é que ele está vendo a questão financeira, a questão da pandemia como um todo, que é uma visão um pouco diferente da nossa aqui do Brasil, né? Deixa eu te perguntar, eu brinco que tem a pergunta de $1 milhão, né? E eu queria te provocar nesse sentido. Fazendo uma futurologia, como é que tu enxerga o mundo pós-Covid-19? Bom, como eu estava comentando, eu acho que definitivamente nada do que foi será do jeito que já foi um dia, como diria. Ou seja, vai existir uma nova tendência de os eventos se organizarem de forma online, não necessariamente presencial, até porque não é somente a questão da aglomeração, né? As empresas todas, a maioria estão se descapitalizando, tanto é a questão dos custos logísticos, de viagens e tudo mais, né? Então, essa questão, por exemplo, vai ser uma tendência que chegou para ficar, eu acredito. Também vejo que as tecnologias serão cada vez mais importantes, né? Nós realmente migrarmos aí para o mundo digital, que fala, né? Enfim, e eu acho que, por outro lado, assim, saindo um pouco do mundo corporativo, mas falando da humanidade como um todo, eu acho que isso, de alguma forma, também tocou e está tocando a maior parte das pessoas, então eu espero que também nós sejamos aí uma sociedade, um mundo, né, uma humanidade mais solidária, né, com o próximo, mais compreensiva, enfim, que possamos também entender que existem coisas que não estão no nosso controle, que pode mudar muito repentinamente, do dia para a noite, e a gente tem que entender o lado do outro, enfim, né? Só me preocupa muito, falando especificamente do nosso país, essa questão política, né? Realmente, aí eu te diria que falasse da palavra futurologia, né? Acho que nem sendo mãe de Iná, aí a gente vai acontecer, né? Isso talvez também, claro, acaba trazendo um impacto para os nossos mercados, para os nossos negócios também.
Eu tenho dificuldade de mandar abraço, de agradecer a audiência qualificada de todo mundo, porque hoje já deve ter passado mais de 1.000 pessoas aqui na nossa live, Cristiano. Mas eu acabei de ver aqui que o Renato, de Nova York, está nos assistindo. Então, um abraço para ele. E já podemos dizer que tem uma audiência de Nova York nos vendo, viu, Cristiano? Eu recebi também ali uma mensagem de um colega, ex-colega de trabalho, atualmente está no Chile, em Santiago. Então, temos pessoas também da Venezuela, enfim. Que bacana, que legal. Rosier Alexandre assistindo, que é um outro brasileiro que escalou o Everest. Aliás, eu e o Rosier temos uma popularidade que ele chegou ao cume do Everest no mesmo dia que eu. Ele é o 15º brasileiro e eu sou o 16º. Cada um escalando por um lado da montanha, né? Com 1 hora de diferença. E aí, assim como tu falaste da próxima live, que vai ser justamente com o Renato, né? Eu na semana também teria uma live com o Rosier e com o Juarez Gustavo, que é um outro brasileiro que escalou o Everest. Nós vamos juntar 3 brasileiros justamente aí para promover, né, troca de informação e conteúdo para quem nos acompanha. O pessoal está dizendo aqui que se eu não falar de Portugal, eu vou apanhar, porque parte da minha família está em Portugal e assiste todas as nossas lives, então não vou esquecer Portugal, tá? Tá certo. Meu amigo, vamos lá. A gente há 3 semanas trouxe o Emerson, ex-capitão da Seleção Brasileira de Futebol, e eu terminei com ele perguntando, me conta um caso engraçado, né, dessas tua vida como esportista de alto rendimento, né? Ele contou uma história do Advan muito, muito engraçada. O mundo do alpinismo eu não conheço muito, mas se tu puder dividir conosco alguma situação engraçada que tu viveu, a gente te agradece também, porque tem sido uma coisa peculiar das nossas lives. Tá certo. Bom, não sei se te peguei no contrapé, né? Sim, não, mas a gente, um pouquinho de esforço, consegue se lembrar de mais de uma, inclusive. Muita gente pergunta, não chega a ser um episódio, né? Mas muita gente pergunta em relação à questão do banheiro, como é o banheiro, como é a questão da privacidade e tudo mais, né? Então, na parte baixa da montanha, no acampamento base, a gente tem um pouco mais de conforto, né? E chega a ter até uma privada, digamos assim, uma espécie de banheiro químico, e depois, à medida em que a gente vai subindo a montanha, o nível de conforto vai diminuindo, né? E aí tem algumas situações, digamos assim, um pouco cômicas em relação a... Porque tu sabes, quando a gente está no frio, a gente tem que tomar muito cuidado com o congelamento de extremidades, né? Dedos, orelhas, pontas de nariz, né? Então, tem história de colegas aí que por pouco acabaram perdendo extremidades. Muito boa. A outra relacionada a um colega também que escalou com a namorada, né? E a gente sabe que em 70 dias de expedição, as namoradas elas passam por muitos períodos, né? Que o estado de humor delas, digamos assim, acaba variando um pouco ao longo desse período inteiro, né? E ele realmente uma vez veio desabafar comigo lá que teve um determinado dia que eles estavam os dois juntos na montanha e sem que ele houvesse feito nada, ela brigava com ele, reclamava que a corda estava mal colocada, pedia para ele carregar a mochila dela, né? E ele não sabia exatamente o que havia feito de errado para que ela estivesse naquela condição. E aí, no outro dia, acho que provavelmente porque a condição hormonal dela tinha melhorado um pouco, né? Ela estava que era só amores, né? Realmente, chamando ele de meu bem, de tudo mais. E ele falou, olha, Cristiano, foi um dia lá bastante desolado conversar comigo na minha barraca, né? Ele falou, eu não sei nem o que eu fiz de errado na primeira vez, né, em que ela brigou comigo. Eu não sei certo para consertar, porque ela está toda amorosa comigo, né? Então, a gente acaba se lembrando aí que são divertidos e ajuda, inclusive, a gente a passar o tempo quando a gente está num período tão longo assim na montanha. Muito bacana. Realmente, outras histórias muito engraçadas que valeram e muito, Cristiano. A gente está chegando no final, Cristiano. Eu queria te passar para as tuas considerações finais e desde já te agradecer muitíssimo. Saibas que desde já
a família, a gente torce para que a Topo do Mundo chegue no seu topo, suba o seu Everest, que conquiste, porque realmente é um cara com uma história brilhante, um ser humano formidável, e a gente tem muito orgulho de ter podido estar contigo nesse dia tão especial. Obrigado, eu agradeço, como a gente comentou no começo da live, né? Espero estar junto com vocês em outras oportunidades. Talvez a minha mensagem final, né, a ti, a todos da gente, né, e a todos que estão nos assistindo, seria basicamente, se vocês têm um sonho, né, por mais impossível que esse sonho possa parecer, né, o primeiro passo é transformar esse sonho em um projeto, né, em uma meta, em um objetivo palpável, né. Depois, invista um tempo em planejamento, né? Como a gente estava comentando, o planejamento é algo que a gente não pode considerar como tempo desperdiçado, como tempo gasto, né? Então, invista um tempo em planejamento, depois executem esse projeto com paixão, com excelência. Cerquem-se de pessoas, né, que tenham a mesma paixão que vocês, qualificadas e orientadas para o mesmo objetivo, né? Se você seguir essa receita, muito provavelmente o sonho de vocês tem grandes probabilidades de se transformar em realidade. E se porventura não der certo da primeira vez, não tem problema. Registrem as lições aprendidas, né? Em cada etapa desse projeto, registrem aquilo que não foi conforme planejado e utilizem esse aprendizado para fazer melhor numa próxima oportunidade. Graças a Deus, para a maior parte das coisas na vida, nós sempre temos uma segunda chance. Para algumas, poucas não. Mas para a maior parte delas, sempre haverá uma segunda oportunidade. Então, essa era a minha mensagem a todos. Espero que tenham apreciado. E não se esqueçam, rumo ao topo sempre. Cristiano, sensacional. Eu fico até emocionado e sem palavras do carinho que tu nos recebeu e da inspiração que tu nos trouxe. E eu costumo terminar as lives que eu gosto de uma forma muito singela, em forma de agradecimento. Sensacional. Obrigado, espero que a gente esteja junto em outras tantas oportunidades. Muito obrigado a toda a nossa audiência, que foi muito grande novamente. Não tenho dúvida nenhuma que a gente vai para esse fim de semana com a inspiração lá no topo do mundo. Obrigado, pessoal. Beijo grande em todos. Obrigado, um grande abraço a ti e a todos também.